Olá, pessoal. Bom, falamos de várias personas, dessas 9 personas da comunidade escolar. Fazendo um resumo, ele então representa um personagem fictício com um conjunto de competências, um conjunto de características pessoais e emocionais que formam, digamos assim, o dia a dia desse profissional nas unidades de trabalho. E aí sempre vem essa pergunta, como que a gente pode utilizar esse conhecimento de personas na prática? Então você, por exemplo, como um gestor de escola, como identificar as Odetes, as Carols, os Humbertos que a gente tem na escola e como usar o potencial do ponto forte e do ponto fraco dele para ser trabalhado no nosso dia a dia. Como compor times que tenham uma mescla de todos esses perfis, ou como então trabalhar ações em que a gente possa motivar uma Odete ou um Humberto a se desafiar, a trazer um pouco mais de esperança sobre as novas iniciativas. Então, a gente dá essa dica de, por exemplo, existe uma ação do DR em que ele pede um representante das escolas para atuar num grupo de trabalho, por exemplo. A seleção e identificação de um profissional da área de vocês, da escola de vocês, que tenha, por exemplo, um perfil como o do Fabrício, ou até da própria Carol, que às vezes se sente um pouco não reconhecida, mas que tem um potencial de trazer um retorno para a instituição, possam então, de fato, ser essa porta-voz da sua escola para o DR. Então você consegue identificar ali dentro daquele perfil o que o faz mais ou menos motivado e como criar situações para que eles possam de fato se sentir mais bem aproveitados, profissionais mais competitivos e também num ambiente de trabalho saudável. Outra forma que vocês podem utilizar as personas é entender qual é o meio de comunicação com esses perfis que têm essas características comuns a determinadas personas. Então alguns são mais do viés objetivo, numérico, quantitativo, eu preciso de tal resultado, de tal meta em tal período, trazendo uma análise de série histórica, por exemplo. E outros precisam entender qual é o resultado e o impacto disso na vida do aluno. Então, para eles, o propósito é mais importante, às vezes, do que o próprio resultado financeiro gerado. E entender que tipos de personas são esses também vão ajudar você, por exemplo, numa comunicação com a equipe, numa conversa, num diálogo, numa exposição ou até mesmo num e-mail, focar melhor a sua comunicação para atingir todos esses públicos.